Então, vamos conversar hoje sobre câncer de cavidade oral. Nas outras aulas, a gente já abordou um pouco sobre esse tema, mas hoje a gente vai projetar alguns casos referente a essa importante comorbidade que atinge a cavidade oral de grande preocupação em saúde pública, né? Nós sabemos que o câncer de cavidade oral ele tem outras sinonímias, né? Então a gente pode chamá-lo, denominá-lo patologicamente de três formas, que são sinônimos, que são os nomes mais conhecidos no mundo todo, e em algumas regiões aqui do Brasil ele tem nomes diferentes, mas corresponde de fato sinônimos. Então aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o câncer de cavidade oral ele é mais conhecido como carcinoma de salas escamosas, mas em outras regiões do país ele também pode ser denominado de carcinoma epidermoide ou carcinoma espinocelular, ou chamam também de SEC. Essa terminologia carcinoma espinocelular, ela é mais vinculada lá na região de São Paulo, o pessoal fala mais dessa forma, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente conhece mais como CCE, que é o carcinoma de salas escamosas. Embora apresente menor incidência, deve-se também citar outros tipos de tumores, que podem também ocorrer na cavidade oral, tais como os tumores de glândula salivar, os sarcomas e o melanoma de mucosa. Mas o principal câncer de cavidade oral, ele é representado pelo carcinoma de salas escamosas. Então, de 90 a 95% dos tumores de boca, os tumores malignos de boca, o carcinoma de células escamosas é o mais prevalente. É. E uma incidência muito menor, cerca de 5 a 10% mais ou menos, nós podemos encontrar outros tipos de tumores. Atualmente, o Código Internacional de Doença determina variações a depender da localização anatômica desses tumores de cavidade oral, na seguinte gradação, né, na seguinte terminologia, o que a gente fala de C00 a C10. Então, depende muito as numerações vinculadas ao número 1 e ao número 9, a localização anatômica. Mas, geralmente, a gente vincula de uma forma geral como o câncer de cavidade oral, tendo o Código Internacional de Doenças, que é o CID. Essa informação é importante porque durante o encaminhamento, quando o paciente tem um diagnóstico positivo para câncer de cavidade oral, geralmente a gente coloca o CID no encaminhamento para muitas vezes na consulta com o oncologista ou com o cirurgião de cabeça e pescoço ter o tipo específico a determinar a predominância da localização anatômica desses tumores. Mas, de fato, o carcinoma de células escamosas corresponde o mais prevalente tipo de tumor maligno da cavidade oral. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, a gente vai falar em uma aula mais sobre isso, quando a gente tratar de epidemiologia, vocês vão verem que o termo mais utilizado, o termo médico, né, mais utilizado na comunidade científica, que a gente determina esse carcinoma de células escamosas, é câncer de cavidade oral. É o termo mais conhecido. Mas popularmente, e no meio mais leigo, né, no termo popular, nós sabemos que esse tipo de tumor maligno recebe também o nome de câncer de boca. Então, a gente fala muito dessa forma com o paciente para que ele entenda de fato o aspecto daquele diagnóstico que é mencionado. Né? Então, câncer de boca é um termo mais de cunho mais popular, mais conhecido na população de um modo geral. Mas se tratando da área médica, né, que é a área que a gente trabalha, a gente denomina a terminologia epidemiológica desse tipo de tumor é chamado de câncer de cavidade oral. Sendo que o termo patológico mais conhecido é o carcinoma de células escamosas, ou epidermoide, ou espinocelular. Os tumores também podem aparecer, como eu já mencionei, que são bem comuns, como os tumores de glândula salivar, que a gente vai estudar nas aulas mencionadas de câncer de glândula salivar, e também os conhecidos como sarcomas, que são de origem vascular, ou musculares, ou intraósseos,
e também os melanomas de mucosa, que são bastante raros, que a gente vai falar um pouquinho sobre eles na aula de lesões pigmentadas. Vale lembrar também que esse tipo de tumor de cavidade oral, geralmente o prognóstico dos pacientes depende muito da área da cavidade oral comprometida. Então, por isso que muitas vezes o cirurgião dentista, o dentista, o estudante de odontologia vai estar vinculado ao diagnóstico específico da condição. E cabe o encaminhamento desse paciente para atendimento com o especialista, geralmente o oncologista ou o cirurgião de cabeça e pescoço. Isso por quê? Porque geralmente vai ser feito um estudo mais minucioso, ou seja, vai ser feito um estadiamento, ou seja, determinar o nível ou que estágio a doença está. A gente chama isso de estadiamento clínico. Então é usado um sistema internacional bastante conhecido no mundo e é o que é adotado mais aqui no Brasil, que é o sistema TNM, que é a classificação de tumores malignos. Então, geralmente, o paciente ele é estadiado de acordo com o tamanho do tumor, de acordo com os linfonodos que estão presentes, que estão reativos naquela área e também vinculadas às metástases. Então, geralmente, para se determinar essa condição do estadiamento ou que nível o tumor está, precisa de exames complementares. Então, muitas vezes, o colega da medicina, o colega especialista, o médico oncologista ou o cirurgião de cabeça e pescoço é que vai realizar esse estadiamento. Então, fica por conta do dentista o diagnóstico. E muitas vezes o entendimento desse estadiamento pelo profissional da odontologia é importante, porque o tratamento oncológico ele é multidisciplinar. Então, por mais que a gente não faça o estadiamento clínico do doente, né, do paciente, é importante quando o dentista milita nessa área entender de que forma aquele tumor for estadiado. Então, são três critérios básicos que são usados, né? O tamanho do tumor, a presença de linfonodos presentes e também as metástases que estão ou não vinculadas àquela lesão primária. Então, muitas vezes é vinculado esse estadiamento para justamente propor a condição da saúde e da doença, né, que o paciente está naquele presente momento. Por isso que muitas vezes a gente fala num termo bastante conhecido por vocês ouvem falar bastante, mas mais vinculado à doença cárie, que é a prevenção. Então, para que o paciente não passe, muitas vezes, por essa condição do prognóstico, ou seja, do que aquele tratamento vai propor para ele em relação à sua condição de saúde, muitas vezes está vinculada à morte, né? Porque o prognóstico pode ser reservado, sombrio, e muitas vezes vinculado a uma sobrevida muito pequena, cabe se fazer a prevenção. E quando a gente fala de prevenção, a gente tem que lembrar daquelas desordens potencialmente malignas, que está muito vinculada ao diagnóstico primário ou preventivo. E muitas vezes, quando os pacientes têm o tumor, muitas vezes o diagnóstico precoce, né, o diagnóstico antecipado, faz com que esse estadiamento clínico seja melhor. Tendo um estadiamento clínico melhor para aquele doente, o prognóstico para ele vai ser menor. Como o estadiamento relaciona o tamanho do tumor, a presença de linfonodos reativos e também o número de metástases, quanto mais detectado precocemente, melhor, porque esse paciente, consequentemente, vai ter um estadiamento clínico mais condizente para um tratamento futuro, que muitas vezes não cursa com comorbidades ou alterações importantes na saúde dele, que isso é importante, né? O paciente não padece tanto e faz com que a gente tenha em mente que, obviamente, a prevenção do câncer e o seu diagnóstico precoce sejam coisas bastante utilizadas, né? E que a gente deve sempre pensar. Então, fazendo o diagnóstico mais rápido, melhor para esse paciente. Muitas vezes a gente lança como uma prevenção primária para o aparecimento do câncer
é o paciente ser encorajado a não ter o hábito do uso do tabaco, que é não fumar, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, ter alimentação rica em frutas, verduras e legumes, manter uma boa higiene oral. E a gente também vai ver isso mais à frente, né, que são os fatores de risco, que são vírus oncogênicos, que é o vírus HPV principalmente. Então, muitas vezes, a prática sexual de não usar o preservativo também é uma forma de estar prevenindo alguns tipos de cânceres de bocas, principalmente os cânceres de orofaringe, né, que está muito vinculado à oncogênese viral, né, bastante conhecido em alguns tumores próprios da orofaringe. Então, sempre tenha em mente que essa prevenção vai ser importante para que esse paciente não venha a desenvolver e muitas vezes seja detectado precocemente os cânceres de cavidade oral. Então, os tumores de cavidade oral, os tipos de câncer de cavidade oral, eu já falei para vocês isso, mas sempre é bom relatar que ele pode se apresentar de forma clínica muito exuberante ou com várias apresentações clínicas. Então, os pacientes podem ter ulcerações, aumento de volume, úlceras menores, mais atróficas. Ele pode também apresentar manchas brancas ou vermelhas. Podem apresentar, além das manchas brancas e vermelhas, nodulações, aumento de volume, áreas mais digitiformes. Ele pode se apresentar como nódulos sésseis, altamente sangrantes, localizadas em várias áreas da cavidade oral. Então veja que ele tem vários aspectos clínicos. E muitas vezes, para o diagnóstico específico desse tipo de alteração, né, cabe exames complementares. Então pode ter ulcerações, contumorações endofídicas, ou até mesmo áreas de vegetação, como a gente pode ver aqui, ó, de forma digitiforme múltipla, com áreas brancas em toda a mucosa oral, essa textura verrucosa pode também se apresentar. Então veja que se apresenta de forma múltipla. É bem exuberante os sinais e sintomas relacionados ao câncer de cavidade oral. Outra coisa também muito interessante, que algumas lesões elas podem cursar de forma assintomática e muitas vezes isso é preocupante, porque se não tem sintoma, muitas vezes os pacientes não procuram atendimento. E quando eles chegam no nível de câncer mais exuberante, como esse aqui apresentado, onde o paciente tem úlcera sem limites definidos, com fístula presente, necrose em todo o osso mandibular sendo acometido. Então, muitas vezes esse paciente ele começa a perder peso, ter dificuldade de se alimentar e sente dor, porque o tumor ele começa a comprimir estruturas nervosas. Então, muitas vezes os pacientes procuram atendimento quando chega nessa condição. E muitas vezes o perfil clínico desse tipo de paciente são pacientes tabagistas, alcoólatras e do sexo masculino. Muito comum quando chegam nessa fase. Então, o intuito e o dever de nós, como cirurgiões dentistas e estudantes de odontologia, é de fato prevenir para que o tumor chegue nessa condição. Porque muitas vezes o estadiamento clínico para esse tipo de condição já vai estar muito alterado, né? E bastante, um prognóstico também bastante reservado, sombrio. O paciente geralmente tem uma sobrevida muito baixa quando o tumor chega nessa condição. Então veja que ele tem várias formas de apresentação clínica que é sempre bom a gente mencionar. Então, desde uma coisa muito simples, né? Uma úlcera, dessa forma aqui, ó, nódulos que não aparecem, tumores que não aparecem, úlceras que já são doloridas ou não, outras apresentações da coloração branca e vermelha, com digitações ou não,
com nódulos mais exuberantes, que a gente vê aqui. Outras fotografias também que mostram ulcerações, verrucosidade com áreas brancas, que muitas vezes os pacientes não sentem sintomas de nada, são assintomáticos. Mas quando eles, por exemplo, não adaptam mais a prótese, começam a sentir dor, não conseguem se alimentar e chegam nesse estágio aqui, mais extremo, mais aberrante, aí eles geralmente procuram o atendimento clínico. E muitas vezes o prognóstico vai estar bem reservado para esse tipo de paciente. Por isso que é importante essa detecção precoce. Então, detectar sinais e sintomas e entender melhor as desordens potencialmente malignas, as lesões brancas, vermelhas, né, que a gente já vinculou, as leucoplasias, as eritroplasias, a quelite actínica, as leucoeritroplasias. Então, são lesões suspeitas que muitas vezes o rastreamento e a vinculação do tratamento vai estar realizado com a realização de exame complementar, o exame de biópsia, né? Muitas vezes, uma biópsia que a gente chama incisional, ou seja, remoção de parte do tecido. Muitas vezes, né, na maioria das vezes, é condição sine qua non. Quando se realiza biópsia, seja essa biópsia sugestiva de malignidade ou não, ela deve se passar por outro exame complementar, que é o exame de anatomopatologia, né? O exame histopatológico. Então, as biópsias aqui mencionadas aqui, que a gente consegue ver, todas têm que ser analisadas por videomicroscopia, através de anatomopatologia, para que se tenha um diagnóstico específico. E no câncer, especificamente, no câncer de cavidade oral, as biópsias são realizadas para esse diagnóstico específico. E muitas vezes os pacientes eles devem ter, quando tem esse diagnóstico positivo, para encaminhamento, o laudo vinculado. Então a gente tem aqui um exemplo do laudo do resultado do exame anatomopatológico expedido pela faculdade. E esse paciente muitas vezes ele deve ser encaminhado com as lâminas, porque muitas vezes o caso ele é revisitado pelo profissional médico, muitas vezes também a depender dos tumores com os blocos de parafina, né, onde são preparados aquela amostra que sofreu biópsia, e o encaminhamento. Então, geralmente na faculdade a gente tem três formas de se fazer esse encaminhamento. Através do CISREG, que é o sistema de regulação do município, através do C, que é o sistema estadual de regulação, e também o sistema particular. Muitas vezes, quando o paciente tem plano de saúde, ele muitas vezes pede para que o encaminhamento seja para a rede privada. Então, essas são as três formas que, quando o paciente tem um diagnóstico conclusivo de carcinoma de células escamosas ou outro tipo de tumor de cavidade oral, ele é vinculado, né? Ele vai ser encaminhado através desse laudo específico do resultado de anatomopatologia expedido pela faculdade, portando as lâminas ou os blocos daquela biópsia realizada, junto com o encaminhamento, e vai ser orientado a ser regulado ou pelo CISREG, né, que é o Sistema de Regulação Municipal, ou estadual, ou muitas vezes, quando ele tem uma condição em um plano de saúde, eles são vinculados para a rede privada. Então, essas são as três formas que muitas vezes o desfecho desse paciente é vinculado. Então, a gente faz isso como prevenção, como diagnóstico precoce, muitas vezes, para que o paciente não chegue a ter um estadiamento clínico mais reservado. Então, vocês vão ver que tanto lá na Policlínica Piquet Carneiro e na faculdade, também quando voltar, né, às atividades regulares, esse diagnóstico vai ser feito. Mesmo na pandemia, a gente conseguiu reabrir ainda esse ano o serviço. Lá para o final do mês, vocês vão ter isso bem vinculado, vocês vão ver que esses pacientes sempre nos procuram,
e a gente consegue fazer esse atendimento por lá. Por isso que eu pedi para que vocês divulgassem o telefone, para ser marcadas as consultas por telefone, e a gente consiga, de fato, atender esses pacientes e fazer esse diagnóstico o mais precoce possível para eles terem um encaminhamento mais correto.